tentar entender esse cenário de incerteza nos mercados, por isso eu tenho aqui Thaís Herédia comigo, sempre um prazer dividir tela com você. Tentar entender? Sou eu que vou ter que explicar. Eu acho que sim, Thaís. Gente, que difícil. Não tem pessoa melhor para explicar do que Não. você, Thaís Herédia. Thaís Herédia, primeiro essa reação do ministro Fernando Haddad. Ontem o próprio presidente Lula já havia falado naquela reunião da CELAC, né, tentado demonstrar algum tipo de otimismo em torno de um acordo, de uma união maior dos países membros da CELAC, de países de economias emergentes, para responder a essa política de taxações de Donald Trump. Agora, o ministro Fernando Haddad ele vai mais em linha com os ministros técnicos do governo, né? Alckmin já havia dito, inclusive, que o caminho correto seria negociar, por exemplo, algum tipo de acordo com os Estados Unidos, com o governo de Donald Trump. Queria entender, pensando no Brasil, qual é o melhor cenário, qual a melhor postura que o governo brasileiro pode adotar diante desse cenário, Thaís? Oi, Vitor. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Money de novo. Boa tarde a todos. Olha, o Brasil está acertando num mix, o governo brasileiro está acertando num mix em que, ao mesmo tempo que não reage diretamente aos Estados Unidos, o presidente Lula faz um discurso ali, outro aqui, enfim, mas não há uma reação forte contra os Estados Unidos diretamente, e, por outro lado, está caminhando para buscar outros acordos. Isso é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Inclusive com quem está enfrentando os Estados Unidos diretamente, Europa, China, Canadá, está todo mundo se movimentando. E o Brasil é a maior economia da América Latina, portanto não pode ficar parado. Quando a gente disse aqui, repetiu tantas vezes, né? Olha, melhor é o Brasil ter cautela, ter serenidade, não sair se atropelando, fazer qualquer coisa e tal. Isso tudo é uma referência a um enfrentamento direto aos Estados Unidos, né? O diálogo com o governo americano não está bom para o Brasil, mas não está bom para ninguém, porque é um diálogo personalista, é um diálogo que depende da cara que o Donald Trump vai fazer, né? Mais ou menos assim, né? Vai ser demitido ou não vai ser demitido, né? Qual é a postura que o presidente Donald Trump quer? Porque vamos tomar um exemplo, Vitor, do Netanyahu. Benjamin Netanyahu, aliado de Donald Trump, né? Os Estados Unidos impuseram o país impôs uma tarifa altíssima, Israel disse, olha, eu vou zerar a minha. Netanyahu foi lá no Salão Oval e ouviu na frente da imprensa inteira que os Estados Unidos, que o Trump não ia voltar atrás. Então, mesmo com este que é um aliado, se bem que Canadá e México e Europa também eram, mas vamos pensar assim, especificamente no caso de Israel. Então, o diálogo com os Estados Unidos não está fácil, né? A gente vê isso, a apuração da CNN Internacional está mostrando isso o tempo inteiro, né? É extremamente personalista a decisão sobre o que fazer com cada país ou em cada momento. Então, voltando aqui ao tema do Brasil, o Brasil está, como o mundo inteiro, tentando encontrar brechas de diálogo e de racionalidade, como o mundo inteiro está tentando fazer com os Estados Unidos, e ao mesmo tempo acertando, buscando ou contratos de aquelas parcerias comerciais econômicas, que são pequenos acordos comerciais, né? Ou tentando fortalecer a possibilidade e a abertura do Brasil como o maior país do Mercosul, buscar outras parcerias. Em meio a essa expectativa também, né, Thaís, a gente acompanhou hoje essa suspensão também das medidas retaliatórias por parte da União Europeia, e a gente viu uma reação muito positiva nos mercados europeus, nas principais bolsas europeias também avançando bastante no último pregão, e também, né, o euro se fortalecendo bastante. Em meio a esse cenário, né, focando principalmente aqui no Brasil, e essa perspectiva, por exemplo, de algum andamento ou do acordo Mercosul-União Europeia ou de acordos bilaterais, eu queria entender esse cenário, porque a gente teve uma mudança agora de mais um recuo de Donald Trump, né, ao suspender as tarifas recíprocas por 90 dias, em que o Brasil perdeu uma certa vantagem que teria... Uma vantagem no caos, né? Em relação... E como é que fica exatamente em meio ao cenário de hoje, né? Porque tudo pode mudar nos próximos 20 minutos, dependendo do que Donald Trump falar. Mas no cenário de agora, o que acontece? Se mantém alguma vantagem pelo seguinte, o Brasil não está na mira dos Estados Unidos. Dificilmente o Trump vai olhar para o Brasil e vai falar assim, ei, vou sair de 10, vou para 20. Né? Isso já teria acontecido no primeiro momento. Então, o que quer que ele desfaça do que ele já fez, o Brasil não vai ser mais prejudicado, né? Porque a tarifa média anterior era de 2,7, foi para 10, já é muito ruim.
Há notícias, por exemplo, de que em alguns setores exportadores para os Estados Unidos, os pedidos estão aumentando, porque o Brasil já na comparação com parceiros europeus ou mesmo da Ásia, o Brasil já tinha uma tarifa menor. E naquilo que o Brasil tiver o mínimo de competitividade, que é difícil para nós, né? Porque o Brasil é um país pouco competitivo, a manufatura brasileira é pouco competitiva no mundo. O custo do Brasil não descola de nada que a gente produza, mesmo que a gente faça bem. A não ser avião da Embraer ou setores do agronegócio que estão livres dessa amarra. Então, essa negociação, essa comparação ou essa vantagem comparativa relativa que o Brasil ganhou diante do mundo, continua tendo algum upside, vamos dizer assim, alguma alta positiva, porque o Brasil ficou claro que o Brasil não é um alvo direto de Donald Trump, né? E se o Brasil conseguir se manter nessa posição de não retaliar, e tudo indica que não vai acontecer, a gente vai continuar longe desse radar. Mas a verdade, nua e crua, Vitor, é que ninguém sabe exatamente qual vai ser o nome do jogo, né? Se vai ser competitividade, se vai ser rentabilidade, se vai ser câmbio, se vai ser tarifa, se vai ser petróleo, o que, afinal de contas, vai ser, ou qual será o conjunto de gatilhos que vão ajudar os países a encontrar um novo caminho? Ninguém consegue saber ainda. Você citou produtividade, Thaís, isso do ponto de vista brasileiro, eu queria entender do ponto de vista global. Isso porque, em meio a esse cenário de completa incerteza, vai e volta com tarifa, anuncia, né, um aumento para tarifas para a China, suspende para todo mundo, enfim, no meio dessa bagunça toda causada por Donald Trump, como é que fica a atividade, a produtividade por parte dos investidores, das empresas, na hora de tomar a decisão? A gente tem um cenário de estagnação do ponto de vista de ação, as empresas tomam investimento, fazem algum tipo de decisão, assinam contratos, enfim. Eu queria entender um pouco mais desse cenário a respeito do impacto indireto na produtividade, enquanto há um cenário de completa incerteza, um escuro, em que os principais agentes econômicos não podem tomar uma decisão tão significativa. Ninguém pode tomar nenhuma decisão, né? Isso afeta diretamente a produtividade. Vitor, o ganho de produtividade, ou seja, fazer mais com o recurso disponível, né, foi talvez uma das maiores e principais marcas da globalização, né? Quando o mundo conseguiu encontrar a fórmula de criar cadeias globais de valor reduzir custo ao longo desse caminho, ganhar eficiência, conseguir implementar a inovação, né, nesse processo, isso foi ganho de produtividade na veia. Infelizmente, o Brasil ficou completamente de fora desse processo, porque nós somos um país muito fechado, né? Então está aí uma outra vantagem comparativa. O Brasil já era fechado mesmo, agora que o mundo inteiro se fechou, a gente fica mais protegido. E o grande risco é disso acabar. Então, por exemplo, Donald Trump fica dizendo a indústria vai voltar para os Estados Unidos. Não há a menor possibilidade desse ganho de produtividade se manter, mesmo que vá todo mundo de volta para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não é um país produtivo? Naquilo que sobrou para ele fazer nessa grande cadeia global de valor, que talvez seja a responsabilidade mais nobre, mais lucrativa. Não à toa os Estados Unidos cresceram mais do que o resto do mundo nesse período, que é exatamente trabalhar a tecnologia, a inovação, o avanço dos serviços e por aí vai. Então, ele não vai conseguir manter esse ganho de produtividade. E, de novo, eu tenho citado esse exemplo aqui, do dono de um café na esquina até uma grande fábrica multinacional gigantesca, essa produtividade vai se perder. E essa produtividade foi responsável por ganhos consecutivos da economia global nos últimos tempos. Esse rearranjo vai nos contar também quanto vai custar ao mundo perder essa alavanca de crescimento. Mas falando mais do cenário interno nos Estados Unidos, né, a gente vai falar inclusive sobre isso mais tarde, com mais detalhes, mas o CPI, né, que é o índice de preços ao consumidor, recuou 0,1% em março e desacelerou de 2,8% para 2,4% no acumulado de 12 meses. Né, isso foi anunciado hoje. Foi uma ótima notícia. Uma ótima notícia, um recuo, mas a inflação ainda acima da meta. Em meio a esse cenário tortuoso, eu sei que é muito difícil de fazer pergunta para daqui a quase um mês, né? Não, amanhã, né?
Para amanhã já é difícil. Não está durando 24 horas. O que o Fed vai fazer, Thaís? O que vai fazer o Banco Central americano? Olha, os presidentes do Fed, os diretores, né, do Fed, que é uma composição diferente da nossa, têm sido bastante vocais nesses dias, né? E a mensagem de hoje, depois desse índice de inflação surpreendentemente baixo, foi dizer: calma lá, a bomba ainda vai chegar. Não tem por que a gente tomar nenhuma decisão agora, né? E a expectativa ainda é de aumento da inflação. Esse aumento de inflação provocado pelo aumento das tarifas, ele vai chegar, né? Ele vai chegar e talvez esse tenha sido o bom momento. Olha, guarda essa data. No dia 10 de abril de 2025, pela primeira vez, os americanos tiveram um índice de inflação super baixo, chegando muito perto da meta de inflação, o que deveria ser um sinal de que a maior economia do mundo estava finalmente entrando em equilíbrio, né? Mas como é um dado olhando para o retrovisor, e quando a gente olha para frente só tem incerteza, né? E quase que uma certeza de que a inflação vai subir. Então, eu fui checar agora há pouco essa ferramenta do CME Group, que é uma ferramenta da Bolsa de Chicago, que coleta a expectativa do mercado para o movimento do Fed. Então, é quase certa a manutenção dos juros na reunião de maio, mas a partir de junho, entre junho e setembro, o Fed pode fazer entre 2 e 3 reduções dos juros. Mas por que ele vai manter, por que o mercado mantém o plano de redução de juros se a inflação vai subir? Porque a atividade econômica pode cair muito. Então, o Fed pode ficar nesse dilema entre como ele vai calibrar a taxa de juros numa economia que está com a atividade em desaceleração forte e com a inflação subindo. Essa vai ser a resposta que o mundo vai esperar nos próximos meses. Olha um head só, Thaís. Quanto tempo de validade tem essa análise, essa informação? Amanhã eu te falo. Thaís, sempre um prazer dividir tela com você. Todo meu, querido. Obrigado. Até amanhã.